A sombra vista em todas as fotos. O ar estava denso, como se carregasse uma carga invisível que apertava o peito de Clara enquanto ela caminhava pela trilha solitária que levava ao cabana de madeira no meio da floresta. O céu era uma massa cinza azulada, quase como se tivesse sido pintado com tinta gasta, e as árvores antigas e imensas pareciam se inclinar para o lado da estrada como se estivessem observando-a. O vento soprava com uma cadência irregular, quase como se estivesse carregando uma voz que não conseguia ser ouvida. Clara parou, agarrando a mochila que carregava, e olhou ao redor. A floresta estava silenciosa, mas o silêncio não era natural, parecia carregar uma expectativa, como se algo estivesse à espera. Ela não sabia o que era, mas sentia que a cada passo que dava, algo se aproximava. A cabana era um dos únicos edifícios do lugar, isolada por quilômetros de floresta densa e sombria. Clara não tinha certeza se era um acidente ou se o destino a tinha levado até ali. Ela tinha chegado ao local 2 dias antes, buscando um lugar onde pudesse se isolar, longe do mundo que parecia cada vez mais opressivo. Mas agora, com o céu pesado sobre sua cabeça e o silêncio que parecia não ser um silêncio, Clara sentiu-se como se estivesse prestes a entrar em algum tipo de armadilha. Enquanto caminhava, ela notou que as sombras ao redor pareciam se alongar de maneira estranha, como se fossem mais densas do que o normal. Elas se moviam com um ritmo que não parecia conectado ao vento ou à luz do sol. Clara não sabia explicar, mas sentiu um frio que não era apenas do ambiente, era algo que a envolvia de dentro para fora. Ela não conseguia ouvir a si mesma respirar, como se o ar estivesse engasgado em sua garganta. A cabana parecia ter sido abandonada há muito tempo. A madeira estava coberta de musgo e folhas secas, e a porta principal estava entreaberta como se alguém tivesse saído em pressa. Clara hesitou por um momento, olhando para dentro. As janelas estavam sujas de poeira e a luz do meio-dia parecia não conseguir penetrar. Ela sentiu um peso no estômago ao ver a porta, como se algo dentro da cabana estivesse observando-a. Clara se aproximou, mas ao tocar a madeira da porta, ela ouviu um som como se algo estivesse se movendo dentro da cabana. Era um som baixo, quase inaudível, mas estava lá ecoando no ar como um sussurro. Ela recuou um passo, mas já era tarde demais. O som se intensificou e algo dentro da cabana pareceu se mover. Clara não sabia o que era, mas sentiu que não estava sozinha. O ar se tornou ainda mais pesado, como se estivesse carregando uma energia que ela não conseguia compreender. E então ela ouviu um sussurro, não com os ouvidos, mas dentro da mente. Era uma voz, mas não uma voz humana. Era um som que parecia vir de longe e perto ao mesmo tempo, como se estivesse ecoando em todos os lugares ao mesmo tempo. Clara não conseguia entender o que estava sendo dito, mas sentiu que ela deveria entrar. Ela não teve escolha. Com um passo hesitante, Clara entrou na cabana, deixando para trás o mundo que ela conhecia. O que esperava dentro daquela porta era algo que ela não poderia fugir. A sombra no retrato. Clara estava sentada na única mesa da cabana, envolta em uma atmosfera que parecia congelada no tempo. O ar estava denso, como se estivesse carregado com uma energia que não conseguia compreender. Ela havia trazido uma câmera com ela, uma câmera antiga de filme, que ela achava que seria útil para documentar o que estava acontecendo. Mas até então não tinha tido a oportunidade de usá-la. O espaço era pequeno, mas o que a incomodava não era o tamanho da cabana, mas o fato de que parecia ter uma vida própria. As paredes estavam cobertas de rachaduras e marcas de umidade, e os móveis, embora antigos, pareciam ter sido movidos recentemente. Clara não sabia explicar aquilo, mas tinha uma sensação de que algo havia mudado desde que ela entrou ali. Ela decidiu explorar um pouco mais. Pegou uma pilha de fotografias que encontrou em uma gaveta de madeira cheia de poeira. Ela as colocou na mesa, arrumando-as com cuidado enquanto tentava identificar o que estava acontecendo. As fotos eram antigas, mas algumas pareciam ter sido tiradas recentemente, como se alguém tivesse colocado-as ali intencionalmente. Clara observou uma das fotografias com mais atenção.
Era uma foto de um campo aberto, com árvores ao fundo e uma pessoa de costas, a figura imóvel no centro da imagem. Clara reconheceu o local, era uma parte da floresta que ela havia passado quando chegou à cabana. Mas o que chamou sua atenção foi a figura no fundo. Havia uma sombra, mas não a sombra de um humano. Era uma forma escura, como se fosse um vulto que se movia ao redor da pessoa fotografada. Clara não conseguia dizer se era uma ilusão ou se havia algo real ali. Ela olhou mais uma vez para a foto, tentando entender. A sombra parecia estar parada, como se estivesse observando a pessoa na frente dela. Clara sentiu um arrepio ao vê-la novamente, mas não sabia se era por causa da foto ou por algo mais. Ela se lembrou do sussurro que ouviu antes de entrar na cabana. Será que a sombra tinha algo a ver com isso? Clara decidiu fazer mais testes. Ela tirou uma foto com a câmera antiga, apontando para a janela da cabana, onde a luz do sol parecia se encaixar perfeitamente. Mas quando ela viu o retrato que havia tirado, ela arregalou os olhos. Na foto havia uma sombra, exatamente a mesma sombra que estava presente na foto antiga. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo. A sombra aparecera mesmo quando ela não estava ali. Clara sentiu uma onda de medo crescendo dentro de si. Ela precisava entender o que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, tinha medo de saber. A sombra em todas as fotos. Clara não conseguia desviar os olhos da foto que havia tirado. O retrato parecia ter sido capturado com uma precisão inacreditável. A sombra estava ali, clara e definida, como se tivesse sido planejada para aparecer. Ela se levantou, caminhando até a janela para conferir se havia algo de errado com a luz ou com a perspectiva. A luz do sol entrava com uma intensidade normal e não havia nenhuma sombra que pudesse se projetar daquela forma. Clara olhou para trás para a foto novamente. A sombra não estava apenas presente, estava imóvel, como se fosse um observador. Ela decidiu fazer mais testes. Pegou uma câmera digital que encontrou no armário e tentou tirar mais fotos do ambiente. O primeiro retrato foi de uma parede da cabana, simplesmente uma superfície branca, sem nada além de uma única janela. Mas quando Clara olhou para a foto, ela viu a mesma sombra, dessa vez estendida ao longo da parede como se estivesse deitada. Ela não conseguia compreender como algo que não deveria estar presente ali poderia aparecer em todas as imagens que ela tirava. Clara sentou-se novamente, a cabeça latejando com a pressão da realidade que parecia se desmoronar. Ela olhou para outras fotos que havia encontrado na gaveta. Uma delas era de uma festa de aniversário que parecia ter sido feita há anos, com uma família reunida em um jardim. Clara reconheceu a foto e era de um amigo seu que tinha lhe mostrado uma cópia anos atrás. Mas agora, quando a olhou de perto, ela viu algo que antes não notara. Na parte de trás da foto havia uma figura escura, quase imperceptível, mas claramente visível. Clara sentiu um frio que não era apenas físico. Ela não conseguia entender como a sombra havia conseguido entrar em todas as fotografias que ela havia encontrado. A ideia de que algo estivesse observando através de todas as imagens a fez sentir uma onda de medo crescente. Clara começou a se perguntar se a sombra era real ou se era apenas uma projeção de sua mente, um sinal de que ela estava ficando louca. Mas mesmo com a dúvida, ela sabia que havia algo errado ali, algo que não podia ser explicado com lógica ou razão. Ela resolveu tentar descobrir o que estava acontecendo. Pegou outra câmera e começou a fotografar tudo ao seu redor, tentando identificar o que poderia estar causando a sombra. Ela tirou retratos da mesa, das janelas, dos móveis e até da própria cabana. Mas em cada imagem, a sombra estava presente e sempre no mesmo lugar, como se estivesse esperando para ser notada. Clara sentiu uma certeza crescente de que a sombra era parte integrante da cabana, como se fosse uma entidade que a estava seguindo desde o momento em que ela havia entrado. Ela não sabia o que isso significava, mas o medo era palpável. A sombra não era apenas uma ilusão, era real, e ela precisava entender o que estava acontecendo antes que algo terrível acontecesse. A sombra nos retratos da vida. Clara decidiu investigar mais a fundo,
determinada a descobrir a origem da sombra. Ela sabia que não poderia permanecer na cabana indefinidamente, mas também sabia que não poderia sair enquanto a sombra persistia em todas as fotografias que ela tirava. Com uma determinação crescente, ela começou a revirar a cabana em busca de qualquer pista que pudesse ajudá-la a entender o que estava acontecendo. Ela encontrou mais fotos escondidas em gavetas, armários e até mesmo em um álbum velho que parecia ter sido esquecido há muito tempo. A cada imagem que encontrava, a sombra aparecia novamente, como se estivesse esperando para ser descoberta. Clara não conseguia acreditar que algo tão estranho e inquietante estivesse se manifestando de forma tão constante. Uma das fotos que chamou mais a atenção de Clara era de uma cerimônia de casamento com uma família reunida sob uma estrutura de madeira e flores. A sombra estava presente no fundo da foto, mas dessa vez não era apenas uma silhueta. A figura parecia estar deitada no chão, como se estivesse deitada ou deitada em um canto invisível da imagem. Clara sentiu uma onda de desespero ao vê-la, o que significava isso. Ela não conseguia imaginar como algo que não deveria existir poderia estar presente em imagens tão antigas. Ela tentou se lembrar de qualquer memória que pudesse estar ligada a essas fotos. Ela se lembrava de ter visto algumas delas antes, mas nunca tinha notado a sombra. Talvez fosse apenas uma coincidência, ou talvez a sombra estivesse presente desde o começo. Clara não sabia, mas a ideia de que algo poderia estar escondido em suas próprias memórias a deixava ainda mais assustada. Clara decidiu fazer uma busca mais sistemática. Ela começou a organizar as fotos que encontrava, separando-as por data e local. Ela notou que a sombra parecia estar presente em todos os lugares, em retratos de casas, de paisagens, de pessoas e até em imagens de objetos inanimados. Era como se a sombra fosse uma entidade que existia independentemente do que estava sendo fotografado. Clara tentou fotografar o quarto onde estava, mas mesmo assim a sombra apareceu novamente, como se estivesse sempre ali, esperando para ser notada. Ela começou a questionar sua própria lógica, como algo que não deveria existir poderia estar presente em todas as fotos que ela tirava. Seria uma ilusão, uma projeção da sua mente, ou seria algo real e ameaçador? Clara sentia que estava prestes a descobrir algo terrível, mas também sentia que não poderia sair da cabana enquanto não entendia o que estava acontecendo. Ela decidiu tentar algo ousado. Pegou uma câmera e começou a fotografar a sombra em si mesma. Ela posicionou a câmera de forma que a sombra estivesse no centro do quadro e tentou capturar o que poderia estar acontecendo. Mas, para sua surpresa, quando ela olhou para a foto, a sombra não estava presente. Ela estava completamente ausente da imagem. Clara sentiu um alívio momentâneo, mas logo essa sensação foi substituída por uma onda de desespero. Se a sombra não estava presente em todas as fotos que ela tirava, porque ela parecia estar sempre ali. Era como se a sombra existisse apenas quando ela não estava olhando diretamente para ela. Clara sentiu uma certeza crescente de que algo estava se escondendo embaixo da superfície, algo que ela precisava descobrir. Ela decidiu que precisava de mais informações. Ela começou a procurar por documentos ou registros que pudessem estar ligados às fotos. Mas, apesar de seu esforço, tudo o que encontrava parecia ter sido esquecido ou destruído. A cabana parecia ter sido abandonada há muito tempo e qualquer vestígio de vida antiga estava desaparecendo. Clara sentia que estava sozinha em sua busca, mas ela não podia desistir. Ela sabia que havia algo por trás da sombra, algo que estava escondido nas sombras das fotografias que ela havia coletado. E por mais que tentasse racionalizar o que estava acontecendo, ela sabia que precisava entender a verdade por trás desse mistério antes que algo terrível acontecesse. A sombra nas memórias. Clara sentou-se no chão da cabana, envolta em uma mistura de medo e determinação. As fotos que ela havia coletado estavam espalhadas ao seu redor, cada uma delas trazendo consigo um fragmento de algo que não conseguia compreender.
Ela não sabia se estava lidando com algo sobrenatural ou se era apenas uma ilusão criada pela sua mente. Mas o fato de que a sombra aparecia em todas as imagens que ela tirava a deixava cada vez mais desesperada. Ela tentou se lembrar de qualquer momento em sua vida em que tivesse visto algo semelhante à sombra. A ideia era absurda, mas ela precisava de alguma pista. Ela se lembrou de uma experiência de infância, quando ela era pequena e costumava brincar no jardim da casa de seus pais. Havia uma árvore velha no fundo do jardim, uma árvore que parecia ter sido ali há séculos. Ela se lembrou de ter sentido uma presença ali, algo que parecia estar observando-a, mas que ela nunca conseguiu identificar. Agora, com a sombra aparecendo em todas as fotos que ela havia tirado, ela começou a se perguntar se essa experiência de infância estava ligada ao que estava acontecendo agora. Será que a árvore era parte da origem da sombra? Ela não sabia, mas a ideia de que algo tenebroso estivesse ligado ao passado a deixava ainda mais assustada. Clara começou a se perguntar se havia algo mais em sua vida que poderia estar ligado à sombra. Ela se lembrou de um livro antigo que sua mãe havia lido quando ela era criança. O livro estava cheio de histórias sobrenaturais e lendas antigas, e Clara havia ouvido falar que a árvore que ela mencionava era um ponto de encontro para espíritos. Ela não tinha dado importância a isso na época, mas agora, com a sombra aparecendo em todas as fotos que tirava, ela sentia que o livro poderia estar relacionado à situação em que estava. Ela decidiu procurar pelo livro. Ela começou a revirar os armários da cabana, mas não conseguiu encontrar nada que parecesse ter relação com a árvore ou com histórias sobrenaturais. Tudo o que encontrava parecia ter sido esquecido ou abandonado há muito tempo. Clara sentiu uma onda de frustração crescente. Ela não conseguia encontrar nenhuma pista que a ajudasse a entender o que estava acontecendo. Mas mesmo com a frustração, ela não desistiu. Ela decidiu fazer uma última tentativa, revisitar a área da cabana que parecia ter mais segredos. Ela caminhou até a janela e olhou para fora, observando o céu cinza que parecia estar cobrindo a floresta ao redor. Ela sentiu uma certeza crescente de que a sombra estava ligada ao lugar onde ela estava, talvez até mesmo à própria cabana. Ela decidiu explorar mais a fundo o que estava acontecendo com o que havia ao redor. Pegou uma lanterna e começou a andar pelos corredores da cabana, procurando por algo que a ajudasse a entender melhor o que estava acontecendo. A cada passo que dava, ela sentia que algo estava se movendo ao redor dela, algo que não conseguia ver, mas que estava presente de alguma forma. Clara não sabia se era apenas a sua mente jogando brincadeiras com ela ou se realmente havia algo por trás da sombra. Mas mesmo com o medo crescente, ela sabia que precisava descobrir a verdade por trás desse mistério antes que algo terrível acontecesse. A sombra que não deixa de seguir. Clara estava de volta ao quarto onde havia passado as últimas noites, tentando entender o que estava acontecendo com a sombra que parecia estar presente em todas as fotos que ela tirava. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia uma presença por trás de si, uma presença que ela não conseguia ver, mas que parecia estar ali observando-a. Ela não conseguia entender como a sombra podia estar presente em todas as imagens que ela tirava, mas também parecia estar se movendo quando ela não estava olhando. Ela começou a se perguntar se a sombra era uma entidade viva ou se era apenas uma ilusão criada por algo mais profundo. A ideia de que algo poderia estar se escondendo nas sombras das fotografias a deixava cada vez mais assustada. Ela decidiu fazer uma tentativa ousada. Pegou uma câmera e começou a fotografar o quarto novamente, tentando identificar o que poderia estar causando a sombra. Mas, para sua surpresa, quando ela olhou para a foto que havia tirado, a sombra estava presente, mas dessa vez era diferente. Ela parecia estar se movendo, como se estivesse se aproximando dela. Clara sentiu uma onda de pânico crescendo dentro de si. Ela tentou se afastar da câmera, mas não conseguia se mover. A sombra parecia estar se tornando mais visível, como se estivesse tentando dizer algo a ela.
ela sentiu uma pressão crescente no ar ao seu redor, como se algo estivesse prestes a acontecer. Clara não conseguia se mover, como se estivesse presa em seu próprio medo. Ela fechou os olícios e tentou acalmar-se, mas não conseguia. A sombra estava se tornando cada vez mais definida e ela sentia que algo estava prestes a se revelar. Ela sabia que precisava entender o que estava acontecendo antes que algo terrível acontecesse. Ela decidiu tentar algo diferente. Pegou uma lanterna e começou a iluminar o quarto com um brilho intenso, tentando expulsar qualquer presença que pudesse estar ali. Mas mesmo com a luz, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava se aproximando dela. A sombra parecia estar se tornando mais forte com cada passo que ela dava. Clara sentiu que precisava de ajuda. Ela começou a procurar por algo que a ajudasse a entender o que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que estava sozinha, como se ninguém mais estivesse lá para ajudá-la. Ela se perguntou se a sombra era parte de algo maior, algo que estava ligado ao passado da cabana ou ao próprio lugar onde ela estava agora. A ideia de que a sombra poderia estar ligada a uma entidade antiga ou a um espírito que estava preso no local a deixava cada vez mais desesperada. Mas mesmo com o medo crescente, ela sabia que precisava encontrar uma forma de se livrar da sombra antes que algo terrível acontecesse. Ela não podia desistir, não ainda. A verdade por trás da sombra. Clara sentou-se no chão da cabana, o coração acelerado, a lanterna apagada ao seu lado. Ela havia tentado de tudo, fotografar a sombra, iluminar o quarto com luz intensa, procurar por pistas nas fotos que havia coletado. Mas tudo parecia inútil. A sombra estava presente em todas as imagens que ela tirava. E agora ela sentia que estava mais próxima do que quer que fosse que estivesse por trás disso. Ela fechou os olhos e tentou lembrar o que havia descoberto até agora. As fotos, a árvore velha do jardim de infância, o livro da mãe que falava sobre espíritos e lendas antigas, tudo parecia estar ligado de alguma forma. Mas como? Ela precisava de mais informações. De repente, ela se lembrou de algo que havia esquecido. O livro de sua mãe, aquele que ela havia ouvido falar quando era criança. Ela não tinha dado muita importância a ele na época, mas agora, com a sombra se tornando cada vez mais forte, ela sentia que precisava revisitar as páginas dele para ver se havia algo que pudesse ajudá-la. Ela começou a procurar pelo livro, revirando os armários da cabana. Finalmente, ela encontrou algo, um pequeno livro velho, com capa de couro desgastada e manchas de umidade. Ela o pegou e o abriu cuidadosamente, temendo o que poderia estar escrito ali. As páginas estavam escritas em uma caligrafia antiga, e ela reconheceu algumas das histórias que sua mãe havia lido para ela quando era criança. Mas entre as páginas, ela encontrou algo diferente, uma história sobre uma árvore antiga que era considerada um ponto de encontro para espíritos. O livro falava sobre uma sombra que surgia quando alguém fotografava o local, e que essa sombra era um sinal de que uma entidade estava presente. Clara sentiu o ar gelar em seus pulmões enquanto lia as palavras. Ela lembrou-se da árvore do jardim da infância e do sentimento de ser observada quando brincava lá. A sombra que estava presente em todas as fotos que ela tirava poderia estar ligada a essa árvore, ou talvez até mesmo ao próprio espírito que estava preso nele. Ela fechou o livro com força, sentindo que precisava encontrar uma forma de se livrar da sombra antes que algo terrível acontecesse. Mas como? Ela não tinha nenhuma informação sobre como expulsar uma entidade ou como se livrar de uma sombra que parecia estar se tornando cada vez mais forte. Ela sentiu que precisava de ajuda, de algo ou de alguém que pudesse ajudar a entender melhor o que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que não poderia desistir. Ela precisava encontrar uma forma de se livrar da sombra antes que algo terrível acontecesse. Ela fechou os olhos e se concentrou, talvez, ao invés de tentar expulsar a sombra, ela precisasse de uma forma de se conectar com ela, de entender o que ela representava.
Ela não sabia se era possível, mas era a única pista que tinha. Ela fechou os olhos e respirou fundo, tentando se preparar para enfrentar o que quer que estivesse por trás da sombra. Ela sabia que estava prestes a descobrir algo terrível e talvez algo que poderia mudar o resto de sua vida para sempre. A descoberta final. Clara sentou-se no chão da cabana, o livro em suas mãos tremendo enquanto ela lia as palavras antigas. A sombra parecia estar se tornando mais forte a cada segundo, e ela sentia que algo estava prestes a acontecer. Ela fechou os olhos e tentou se lembrar do que havia lido sobre a árvore antiga, que era um ponto de encontro para espíritos. Ela se lembrou da história contada no livro. A árvore era um portal para o mundo espiritual, e muitos acreditavam que espíritos que não tinham sido resolvidos em vida ficavam presos ali. A sombra que ela estava vendo poderia ser um desses espíritos e algo que estava tentando se comunicar com ela. Mas como? Ela sentiu que precisava fazer algo que a ajudasse a entender o que estava acontecendo. Ela fechou os olhos e começou a respirar profundamente, tentando se concentrar. A sombra parecia estar se movendo lentamente ao redor dela, como se estivesse esperando por algo. Ela decidiu tentar algo ousado. Ela levantou o livro e o abriu, procurando por uma passagem que pudesse ajudá-la a entender o que estava acontecendo. Finalmente, ela encontrou algo que chamou sua atenção, um ritual antigo que dizia que para expulsar um espírito era necessário oferecer algo de valor pessoal ao local onde ele estava preso. Clara sentiu uma onda de desespero crescente. Ela não tinha nada de valor pessoal para oferecer ao espírito. Mas então ela se lembrou do passado, das memórias que tinha guardado sobre a árvore e o lugar onde ela brincava de criança. Ela se lembrou do sentimento de ser observada quando estava lá e do desejo que sentia de se conectar com algo maior. Ela sentiu que precisava de algo que representasse o que ela era, algo que pudesse se tornar uma ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Ela fechou os olhos e se lembrou de uma pequena foto que sua mãe havia lhe dado quando ela era criança, uma foto de sua infância, com a árvore no fundo. Ela decidiu que precisava oferecer aquela foto ao espírito. Ela a abriu cuidadosamente e a colocou no chão, como se fosse um oferente para o espírito que estava preso na sombra. Ela sentiu que algo estava acontecendo e algo que poderia mudar o que ela estava experimentando. A sombra começou a se mover, como se estivesse se aproximando dela. Ela sentiu uma onda de frio percorrendo seu corpo, mas ela não desistiu. Ela sabia que precisava seguir em frente, que precisava enfrentar o que estava por trás da sombra. Ela fechou os olhos e esperou. Ela sentia que algo estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar o resto de sua vida para sempre. O fim da sombra. Clara sentou-se no chão da cabana, os olhos fechados, a foto de sua infância estendida no chão ao seu lado. O ar estava pesado, como se algo estivesse prestes a se mover. A sombra que a acompanhava por tanto tempo parecia estar se tornando mais forte com cada segundo que passava. Mas ela não desistiu, ela sentia que estava no limite de algo que poderia mudar tudo para sempre. Ela lembrou-se do ritual que havia lido no livro, a ideia de que oferecer algo de valor pessoal ao espírito poderia expulsá-lo. Mas agora ela não estava certa de que isso seria suficiente. A sombra parecia estar se tornando mais densa, como se estivesse tentando se unir com ela. De repente, ela sentiu uma presença ao seu redor, algo que parecia estar se movendo lentamente ao seu redor, como se estivesse tentando se comunicar com ela. Ela sentiu que precisava de coragem, de uma forma de enfrentar o que quer que estivesse por trás da sombra. Ela levantou o livro e o abriu novamente, procurando por algo que a ajudasse a entender melhor o que estava acontecendo. Mas então ela percebeu algo. As palavras do livro não diziam apenas sobre o ritual, mas também sobre a conexão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ela sentiu que precisava se conectar com o espírito, não para expulsá-lo, mas para entender o que ele queria.
Ela fechou os olhos e se concentrou, tentando se lembrar das memórias que tinha de sua infância. A sombra se aproximou mais, quase como se estivesse tentando tocar a foto que ela tinha colocado no chão. Clara sentiu um frio percorrer seu corpo, mas ela não se movia. Ela sabia que precisava agir, que precisava fazer algo para que a sombra se dissipasse. Ela levantou a foto e a olhou fixamente, como se estivesse se lembrando do que ela representava. Ela sentiu que precisava se lembrar do porquê ela estava ali, do que ela estava tentando descobrir. Ela fechou os olhos novamente e, com um suspiro, decidiu que precisava se conectar com o espírito. Ela sentiu algo se mover ao seu redor, algo que parecia estar se aproximando de seu coração. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas ela sabia que precisava seguir em frente. Ela abriu os olhos novamente e, em um instante, tudo mudou. A sombra se dissipou, como se tivesse finalmente encontrado o que estava buscando. Clara sentiu um alívio profundo, como se algo que pesava em seus ombros estivesse finalmente sendo removido. Ela levantou-se lentamente, olhando ao redor da cabana como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. A sombra estava gone, como se nunca tivesse existido. Mas ela sabia que algo havia mudado e algo que ela não poderia mais esquecer. Ela sentiu que precisava seguir em frente, não apenas para a cabana, mas para a vida que estava esperando por ela. Ela não sabia o que o futuro traria, mas ela sabia que agora ela estava pronta para enfrentar qualquer coisa que viesse. Ela fechou o livro, colocou de volta no armário e saiu da cabana com passos firmes. Ela não sabia o que estava esperando por ela no mundo exterior, mas ela sabia que agora ela estava preparada para o que quer que viesse a seguir. Sim, final, o silêncio após a sombra. Clara saiu da cabana, o ar frio da noite acariciando seu rosto. A sombra que a acompanhara por tanto tempo havia desaparecido, mas uma sensação de alívio e, ao mesmo tempo, uma leve tristeza a acompanhavam. Ela olhou para trás, para a cabana que havia sido o cenário de sua batalha interna e externa, e sentiu um sentimento de fechamento, como se uma página estivesse sendo virada em sua vida. Ao longe, a árvore velha, que havia sido o ponto de conexão entre o mundo dos vivos e o dos mortos, parecia mais tranquila. Ela sabia que o espírito, agora libertado, poderia estar em paz. Clara sentiu que, ao oferecer aquela foto, ela não apenas expulsou uma entidade, mas também se libertou de uma parte de si mesma que carregava memórias dolorosas de sua infância. A sensação de ser observada, de estar sozinha, de ser conectada a algo que não entendia. Ela caminhou em direção à estrada que a levaria para casa, mas não com o mesmo peso que trazia quando entrou na cabana. Agora ela sabia que não estava sozinha e talvez nunca estivesse. Mas agora ela podia enfrentar o mundo com a certeza de que, mesmo nas sombras mais escuras, havia um caminho para a luz. Anos depois, Clara contava a história para os amigos e familiares, mas nunca falava sobre o que havia vivido naquela noite. Para ela, aquilo era um segredo que carregava em seu coração, um lembrete de que mesmo nas situações mais assustadoras, havia um propósito e uma conexão que poderia trazer cura e compreensão. E, acima de tudo, uma lição de coragem que a acompanharia para sempre.